Oi, pessoal! Então, na aula de hoje, nós vamos falar de elementos de um triângulo, mas na verdade vocês já conhecem os elementos que eu vou tratar aqui. A gente vai apenas relembrar. Nas próximas aulas, aí sim, nós vamos falar sobre elementos novos de um triângulo, e aí requer um pouco mais de atenção. Então, vamos lá? Os elementos que nós vamos estudar hoje, vocês já conhecem e eram os elementos que a gente estava utilizando, inclusive, para observar a congruência dos triângulos, né? Então, o primeiro dos elementos que nós vamos estudar são justamente os vértices, que aí no desenho de vocês, tá? São esses pontos em laranja, tá? Então, esses pontinhos que dão origem ao triângulo, né, aos lados do triângulo, são chamados de vértices. Então, aqui nós temos o vértice A, o vértice B e o vértice C. Percebam que eu posso alterar a minha posição do vértice, eu vou mudar o formato do meu triângulo, mas ele não vai deixar de ser um triângulo. E aí, num triângulo, nós teremos sempre 3 vértices. Os lados eu acabei de falar para vocês, então eles são os segmentos de reta que ligam os dois vértices, né? Então aqui nós temos um segmento de reta AB, aqui nós temos o segmento de reta BC e ainda nós temos o outro segmento de reta AC ou CA, tanto faz, a ordem que a gente escreve é o mesmo segmento de reta, tá? Então, esses segmentos de reta são os chamados lados de um triângulo, como vocês já conhecem também. Então, os ângulos, eles são outros elementos, né, outro elemento do triângulo que vocês também já conhecem. Então, especialmente os ângulos internos, então os ângulos que estão aqui dentro do triângulo. Então, quem seriam eles? A abertura entre os dois lados de um triângulo, né? Então, aqui no caso, nós temos o ângulo A, o ângulo B, que é o ângulo aí no vértice B, e o ângulo C, formado ali no vértice C. Só para facilitar a visualização, eu vou colocar esses números aqui para longe e vou alterar essa cor aqui, colocar para verde. Não, pode até ficar em preto mesmo, para facilitar a visualização de vocês, tá? Então, esses aí são os ângulos que vocês também estudaram, observaram para verificar a congruência de triângulos, né? Então, esses seriam os ângulos internos. Observem que nós temos também o ângulo externo, que seria esse ângulo aqui do lado de fora de um triângulo. E aí, junto com o ângulo interno, então eles formam uma volta completa em torno de A. Isso significa 360 graus, né? Mas no caso aqui, a gente não tem a volta completa, nós temos esse ângulo interno. E aí, verifiquem que a soma desses ângulos internos dá exatamente 180 graus. Isso sempre vai acontecer nos triângulos, tá joia? Então, observem isso aí. Tranquilo, né? Pois é, era só isso para a aula de hoje. Nas aulas seguintes, nós vamos estudar sobre as medianas, as bissetrizes, mediatrizes e também sobre as alturas de um triângulo. Então, agora vocês vão fazer atividades no formulário para fixar o conteúdo e também registrar a presença, como vocês já sabem. Esse conteúdo de hoje não tem no livro de vocês, porque é assunto do 7º ano, mas é importante a gente ter com muito clareza esses elementos, inclusive para poder aprender sobre esses próximos aí que nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? Então, no mais é isso, pessoal. Tomara que tenha ajudado a refrescar a memória de vocês. Bons estudos e até a próxima aula.